crê? Ele não desiste. Você crê, amado, que Deus, Ele não desiste de você? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele tem todo o poder em sua mão. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar com os queridos irmãos uma palavra a qual o Senhor, Ele tocou o meu coração para meditar. É uma palavra simples, mas a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Amém? E ela se renova a cada manhã. Você que tem uma Bíblia, ou pode abrir em seu celular em Jeremias, capítulo de número 29. Amém? Eu estarei lendo apenas um versículo, queridos. É um versículo a qual Deus, Ele nos concedeu um tema em cima deste versículo, a qual quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E o tema nada mais e nada menos é que tão perto e tão longe. E no decorrer dessa mensagem nós iremos entender um pouco de por que muitas das vezes parecemos estar perto, mas tão distantes de Deus. Amém? Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13 apenas. A palavra do Senhor está escrita assim: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Eu estarei lendo novamente Jeremias 29, 13. Está escrito assim: Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, este capítulo 29 de Jeremias é um capítulo tremendo, né? É uma palavra maravilhosa, palavra declarada através do profeta Jeremias em uma carta ao povo que estava em cativeiro na Babilônia. Mas quando nós começamos a meditar nesse capítulo, o que me chama a atenção é o versículo de número 7. Me chamou bastante atenção quando estava meditando. E o versículo 7 de Jeremias 29, ele diz assim: Procurai a paz da cidade para onde vos transportar, para onde vos fiz transportar, diz o Senhor. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz da cidade, vós tereis paz. Amém? Versículo 7 diz: Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Queridos, aqui Deus, Ele nos ensina que não importa aonde nós nos encontramos, aonde que o Senhor nos levou, o que importa é que nós devemos orar pela paz do local onde nós nos encontramos. Porque através da paz neste lugar aonde o Senhor nos colocou, nós encontraremos, nós teremos paz para nós também. Agora eu te faço uma pergunta nessa noite: onde o Senhor tem te transportado, tem te levado, e como você tem enfrentado as situações em seu ambiente de trabalho, em sua casa? Porque, amado, a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, mas antes elas prosperem tudo aquilo que apraz ao Senhor. E como Números 23, 19 diz que
Senhor, o nosso Deus, Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, Ele diria e não faria, ou Ele falaria e Ele não cumpriria. Quando no versículo 7 de Jeremias 29, o Senhor Ele nos diz para orarmos pela cidade onde Ele nos fez transportar. Ali Ele estava dizendo ao povo que estava em cativeiro na Babilônia. Foram 70 anos que o povo viveu em cativeiro. E Deus usa a vida do profeta Jeremias em Jerusalém e envia a carta até ao povo de Babilônia. Mas a minha pergunta é para você: como você está? Como você tem se portado? O povo, eles estavam longe de Jerusalém, mas o nosso Deus estava perto do seu povo, assim como Ele está perto de você nessa noite, assim como Ele está conosco nessa noite. E a questão é que em todo momento o Senhor Ele está próximo de nós, mas o quão perto eu e você nos encontramos do Senhor. E aí você entende o tema desta mensagem, desse estudo, tão perto e tão longe? Porque muitas das vezes nos sentimos dessa forma. Sentimos que estamos sozinhos, abandonados, que não tem ninguém que olhe para nós, que não tenha ninguém que nos veja, que não tenha ninguém que nos socorra. Mas Deus, Ele nos diz na sua palavra que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas que o Senhor jamais se esquece dos seus. A palavra do Senhor é tão maravilhosa, querido, que no Salmo 91 Ele nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O quão descanso você tem tido em Deus? Porque talvez este tema seja meio complexo para você, seja meio confuso. Um tema que diz tão perto e tão longe. Como eu posso estar tão perto, mas ao mesmo tempo estar tão longe? Trazendo para os nossos dias atuais, amados, nos encontramos muitas das vezes dentro das nossas congregações, em reuniões extraordinárias, onde Deus realiza moveres lindos e maravilhosos, onde nós estamos dentro daquele ambiente, olhamos e ouvimos a palavra, estamos perto fisicamente da igreja e do corpo de Cristo. Porém, estamos longe, com a mente vaga, muitas das vezes pensando no ontem, tentando resolver coisas que já passaram, ou até mesmo pensando em soluções para o futuro, sendo que a palavra do Senhor, ela nos diz que o dia de amanhã não nos pertence. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que quando nós formos fazer algo, que nós venhamos dizer: se Deus quiser, farei isso, se Deus quiser, farei aquilo. E eu quero nessa noite trazer algumas ilustrações ou situações dentro da palavra de Deus, aonde essa situação de tão perto e tão longe, ela está presente. E a primeira situação que eu quero ilustrar, trazer para a nossa meditação, para que juntos possamos entender, procurar saber mais sobre isto, é sobre o povo
de Israel. Que povo é este? O povo que estava preso no Egito, conhecido como povo do Deus vivo. Mas nem sempre aquele povo ele faziam jus ao título que eles obtinham. O que eles obtinham. Deus, ele se fazia presente em todos os instantes na vida do seu povo. Mas longe do Senhor, o seu povo só murmurava. Nada estava bom para aquele povo, para eles, e ainda assim Deus cuidava do seu povo no deserto. E eu quero trazer para você também, porque muitas das vezes você está nessa mesma situação. Aquele povo, queridos, eles fariam uma caminhada de 16 dias, mas devido eles estarem na presença do Deus vivo, eles estavam com seus corações longe do Senhor. Por isso, em Jeremias, a palavra do Senhor, ela nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo de Israel, eles estavam planejados 16 dias de caminhada para sair do Egito. 16 dias se tornaram em 40 anos. Devido à distância que eles obtinham dentro dos seus corações, de reconhecer a Deus, ou de serem gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito a eles, e pelas providências que Deus supria a necessidade do povo, mesmo em meio ao deserto. E nós vemos que a maravilha de Deus, que Ele, mesmo um povo falho, um povo com coração distante, quando eles caminhavam de dia no deserto, o Senhor fazia uma nuvem para que eles ficassem protegidos do sol escaldante. E na noite gelada do deserto, o Senhor se fazia uma coluna de fogo. Quando eles tiveram fome, o Senhor proveu. Quando eles tiveram sede, o Senhor fez brotar da rocha a água. Queridos, mas ainda assim, o povo não estava satisfeito. Eles se encontravam com o coração longe do Senhor. No entanto, que quando eles se deparam fugindo de Faraó, ali diante do Mar Vermelho, eles começam mais uma vez a murmurar e a dizer: Moisés, era melhor que tivéssemos morrido lá no Egito, porque lá tinha túmulos para nós, e agora tu nos trouxestes para cá para que aqui morrêssemos. E mais uma vez o Senhor demonstrou o seu amor para com o seu povo. Abriu o Mar Vermelho e eliminou todos os inimigos do povo de Israel naquele momento. E talvez nessa noite eu e você também se enquadre como o povo de Israel. Vivemos reclamando, vivemos murmurando. O Senhor nos dá um alimento sobre a nossa mesa, arroz, feijão, muitas das vezes um ovo. Muitas das vezes o Senhor provê a carne. Quando tem ovo, reclamamos que queremos carne. Quando tem carne, reclamamos que comemos carne demais. Queremos frango. Quando tem frango, frango, vou virar galinha, vai crescer pena em mim. Vivemos reclamando de tudo. Pegamos exemplos, muitas das vezes, da nossa vida, de um trabalho, de uma função que nós temos, e ali reclamamos, fala: poxa, vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso?
eu tenho capacidade para mais, muito mais. E reclamamos, nada está bom para nós. Mas que nessa noite, amados, nós possamos verdadeiramente derramar os nossos corações diante de Deus, buscar Ele verdadeiramente com toda a nossa força, com toda o nosso coração, porque a palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, não parcialmente, porque nessa segunda ilustração que eu quero trazer é sobre a vida de Pedro. Pedro, ele era um dos 12. Pedro estava junto com os discípulos dentro do barco, quando Jesus ele se retira para orar e pede para que eles atravessem aquele local, e Jesus está orando. E quando eles chegam em determinado local daquele lago ou daquele mar onde eles se encontravam, se levanta uma tempestade. E o vento começou a bater contra o barco onde os discípulos estavam, e eles temeram. E Jesus, como ele sempre fez, ele veio de encontro aos seus discípulos. Mas quando os seus discípulos eles avistaram a Jesus, eles não reconheceram a Cristo. E eles se assustaram, tiveram medo. Eles diziam: é um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro era um discípulo impulsivo, e ele diz: Senhor, se verdadeiramente és tu, deixe-me ir ter contigo sobre as águas. E aí eu digo que Pedro usou de ousadia para ter essa atitude, de ir de encontro ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Pedro ele começou a caminhar. E como foi na vida dos discípulos e até mesmo ali na vida de Pedro, existem momentos que, mesmo que as lutas elas surgem em nossas vidas e vêm de encontro à sua vida, nós nos assustamos com tamanhas provações. Mas a palavra de Deus, amados, ela nos diz que o Senhor não prova ou não tenta alguém acima daquilo que a pessoa possa suportar. Porque conforme Ele dá a prova, Ele também dá o escape. Deus, Ele é soberano. Talvez nós olhamos a Bíblia em seu todo e vemos que existem situações que nós lemos, mas você já imaginou você está vivendo o papel de Abraão? De você sonhar em ter um filho e de repente o Senhor pede o seu filho e fala: sacrifica o seu filho como holocausto para mim. Para nós hoje é fácil dizermos: eu não faria. É muito fácil muitas das vezes dizermos: eu tenho fé, eu levaria meu único filho para sacrificar ao Senhor. Mas, amados, Deus, Ele é maravilhoso. Como Abraão, ele disse, quando Isaac perguntou: pai, nós temos a lenha, temos o cutelo, mas não temos o holocausto. E Abraão, ele olha e fala: Deus proverá. E eu quero dizer a você nessa noite: Deus, Ele proverá sobre a sua vida. Talvez Deus tenha pedido algo a você e você está
preocupado, angustiado, dizendo: como farei isso? Saiba que Deus, Ele suprirá todas as suas necessidades. Como o salmista nos diz na palavra do Senhor: fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Que você nesta noite venha acreditar que vai existir momentos que as tempestades elas se levantam, que nós muitas das vezes olhamos e vemos o Senhor vindo de encontro na nossa vida, e muitas das vezes nos assustamos, achamos como os discípulos que é um fantasma, mas ao mesmo tempo que nós temos a ousadia de Pedro para que nós venhamos sair dessa situação e andar de encontro ao Senhor sobre as águas, nós nos encontramos muitas das vezes tão perto, porém tão longe de encontrar a Deus. E como Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas, e quando ele tirou os olhos do Senhor e focou os olhos na tempestade que estava ao seu redor, ele começou a afundar. E talvez imaginamos que Pedro achava que Cristo ainda estava longe dele, mas o Senhor estava próximo. Porque quando a palavra de Deus ela nos diz que Pedro ele começa a afundar, gritando e pedindo ajuda, a palavra nos diz que o Senhor estendeu as mãos e ajudou e tirou Pedro e fez com que Pedro não se afogasse. Pedro estava perto, mas com o coração longe. Ele achava que Deus estava distante, mesmo caminhando em direção a Cristo Jesus. Ele achava que Jesus estava longe. Por isso, nessa noite, queridos, quando você colocar algo em seu coração, um propósito, começar algo sobre a sua vida, vá até o final. Pois, como Deus disse a Daniel: Daniel, tu porém vá até o fim. E nós temos o exemplo de Daniel, que ele, quando ele se propôs a orar, amados, mesmo tendo o decreto do rei, ele não desobedeceu ao rei, porque ele estava em obediência ao Rei dos Reis, o Senhor Jeová. E muitas das vezes, quando nós nos encontramos em obediência, nos encontramos verdadeiramente com nossos corações voltados ao Senhor, se levantam pessoas para querer arrumar situações, muitas das vezes para nos difamar, para tentar nos lançar na cova dos leões. Aí, ainda que consigam, não permita que o seu coração se distancie de Deus. Seja a sua cova nesta noite uma enfermidade, seja a sua cova nesta noite, sua cova do leão, perseguições no trabalho, seja a sua cova do leões nessa noite, o desemprego. Saiba que Deus, Ele vai te guardar, que Deus, Ele é capaz de fechar a boca do leão, de abrir porta onde não tem porta, de trazer cura, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as vossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. A palavra do Senhor, ela nos diz que uma porta grande e eficaz se me abriu. A palavra de Deus, ela nos diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha.
Porém, a porta que ele fecha, ninguém abre. Descanse no Senhor. Entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Porque se Pedro tivesse feito isto, quando ele estava se dirigindo de encontro a Cristo Jesus, mesmo olhando as circunstâncias que não estavam muito favoráveis, porque não podemos julgar a Pedro dizendo que ele foi fraco por olhar para a tempestade. Não, ele foi um homem de ousadia. Mas ainda assim ele achava que Jesus estava longe. Mas como você nessa noite, você não está sozinho. Jesus, ele está aí, próximo de você, juntamente com você, do seu lado, sabendo por tudo que você está passando, sabendo de tudo que você tem enfrentado, porque a sua atitude é o reflexo da regência que você está vivendo, ou que está sobre você. E se Cristo tem regido a sua vida, saiba que não somente caminhar sobre as águas, você poderá caminhar entre o fogo, porque Isaías 43:2 nos diz: se passares pelas águas, elas não te submergerão. Aleluias. Voltamos? Louvado seja Deus. Como estava dizendo Isaías 43:2: quando passares pelas águas, elas não te submergerão. E quando passares pelo fogo, chama alguma não arderá em ti. Porque eu, Senhor, estou contigo por onde quer que andares. Creia nisso. Creia tão somente nisso. Independente que estão tentando fazer você parar ou desacreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus, ela nos diz que fiel é o que prometeu, a qual também o fará. Se as pessoas têm olhado para você e têm dito como fizeram com Simão, o leproso, que é o título dado a ele, aquele homem, ele já havia sido purificado, mas para o povo era Simão, o leproso. Aquele homem, ele foi purificado, foi limpo, recebeu Cristo dentro da casa dele. Ele recebeu a Cristo e dentro da casa havia Simão. Porém, para aqueles que olhavam de fora, para aquele endereço, eles viam Simão, o leproso, como referência. E talvez você esteja perguntando, mas o que você quer dizer com isso? A lepra na vida de Simão, podemos simbolizá-la como os nossos pecados antes de conhecer a Cristo. A vida a qual nós vivíamos. Ou talvez se você nasceu num berço evangélico e nunca tenha conhecido o Egito, não queira conhecer, não tem nada de bom para a sua vida. Ou talvez você que até mesmo como filho pródigo pegou toda a sua herança nesta noite e saiu da casa do Pai para viver dissolutamente. E nessa noite você está me ouvindo, nesta live. Essa noite, querido, é noite de você voltar para o Senhor, para a casa do Pai. Como nós louvamos aqui, Deus, ele não desiste de você. Nessa noite eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Basta você educar o seu espírito para que venha receber o Espírito e deixar com que o seu espírito faça com que o Espírito Santo dentro de você flua e faça brotar o fruto do Espírito sobre a sua vida.
Volte para o Pai. Está tão perto, mas tão longe. Esta parábola do filho pródigo, nós vemos que o Pai, simbolizando o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que mesmo o filho à distância, ele já viu que o seu filho estava retornando para casa. E é assim na sua vida, amado. Talvez você ache que está distante, que Deus não está olhando para você, mas saiba que muitas das vezes, até mesmo quando você declina a sua cabeça sobre o seu travesseiro, Deus ele tem contemplado o seu coração. Porque Salmo 139, a palavra de Deus nos diz que o Senhor ele nos sonda, que o Senhor ele nos conhece. Ele sabe o nosso deitar e ele sabe o nosso levantar. Então ele sabe tudo que está passando aí dentro da sua cabeça. Porque talvez essa noite eu não posso te ver, mas o Senhor, ele contempla a sua vida. Nessa noite eu estou longe de você fisicamente, mas perto de você, através desta live, através deste trabalho. E eu me importo com sua vida. Eu desejo que nesta noite você, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo traga o seu coração para perto do Senhor. Chega de conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas que nessa noite você comece a conhecer a Deus, de andar com Ele, assim como foi Jó. Porque a palavra de Deus nos diz que Jó era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal. Mas o próprio Jó ele declara e ele diz: Senhor, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por andar contigo. Ou seja, antes, mesmo Jó sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele se encontrava perto de Deus, mas com o coração longe de conhecer o Deus a qual ele servia. Mas que nessa noite você possa, como João, ter sobre a sua vida um peito amigo para reclinar a sua cabeça. E que ainda que surjam Judas ao seu redor, que você não o julgue, porque Judas é um outro exemplo que estava perto, porém tão longe. Ele andava com Cristo, mas a palavra de Deus nos diz que Judas, que o diabo ele entrou em Judas. Porém, o diabo entrou em Judas, mas ele já estava naqueles que conspiraram com Judas. Basta apenas nós vermos o que aqueles homens disseram quando Judas caiu em si e viu que Jesus não iria se safar da prisão. Eles olharam para Judas quando Judas foi devolver as 30 moedas de prata e disse: o que nos importa? Isso é responsabilidade sua. Eu não quero mais isso. E Judas ele sai daquele ambiente onde aqueles homens estavam. E Judas tomado ou tocado de remorso. E quando a palavra de Deus ela nos diz que tocado de remorso e não diz arrependimento, ao contrário do nosso amigo e apóstolo Pedro, Judas ele não se arrependeu diante de Deus e só diante dos homens.
ele não voltou aos apóstolos e nem procurou perdão. Ele estava oprimido por ter traído o seu melhor e único amigo. Queridos, eu quero trazer nessa noite para você: não se sinta incapaz ou seja tocado por remorso nessa noite. Que ainda que você tenha caído, o Senhor ele te coloca de pé. A palavra de Deus ela nos diz que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia, independente do que você tenha feito. Saiba que Deus ele está disposto a perdoar todos os seus pecados. E Ele não vai fazer isso hoje, Ele já fez lá atrás. Ele derramou o seu sangue para que através do sangue do Cordeiro Santo nós fôssemos perdoados de todas as nossas iniquidades. Segundo a Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor ele quer sarar a sua terra. Não vá pelo mesmo caminho que Judas, porque Judas achava que não poderia receber o perdão pelo ato que ele tinha feito. Mas se ele tivesse verdadeiramente se arrependido, assim como Pedro, que também traiu a Jesus, negando Jesus 3 vezes. Mas Pedro se arrependeu diante dos homens e diante de Deus. Judas teve apenas remorso e se arrependeu diante dos homens, mas não se achegou a Deus. E a palavra do Senhor ela nos diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então o Senhor ele chama você nessa noite para vir de encontro a Ele. Porque a palavra do Senhor ela nos diz, Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o Deus que nós servimos. Então, este tema tão perto e tão longe, que no nome de Jesus nós possamos nos achegar diante de Deus. E que você possa meditar ainda mais nessa palavra. Amém? No nome de Jesus. Que o Senhor ele venha abençoar a sua vida. Você que está distante, retorne. Você que aparentemente parece estar perto do Senhor, mas com o coração longe de Deus, nessa noite é a noite de você se voltar ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não apenas aparentemente, mas que nós venhamos adorar a Deus com o nosso íntimo, com o mais forte âmago do nosso ser. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida e após essa oração nós estaremos encerrando esta live. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esta palavra. Obrigado pelo teu Espírito ter nos conduzido, ó Deus, e não ter nos permitido, Senhor, fazer a nossa vontade, mas foi feita a tua vontade nesta noite. Obrigado por falar comigo e por direcionar a minha vida para transmitir a sua mensagem a cada coração nessa noite. Que esta live, Senhor Deus, venha a alcançar vidas que se sintam, ó Deus, como Judas, que acham que talvez não tenham perdão para o ato que ela cometeu diante de Ti. Talvez nesta noite, vidas que cometeram atos que não estão nus aos olhos do homem, mas diante dos seus olhos, nada fica em oculto. Meu Pai, que toda condenação de Satanás nessa noite sobre esta vida venha cair por terra. Que eles saibam, ó Deus, que o Senhor já os amou. Ó Deus, que o Senhor tenha a vida eterna para cada um deles, ó Pai. Pois o Senhor deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que em ti creia não venha a perecer, e que seja quebrado todo espírito de suicídio nessa noite. Ó Deus, que todo espírito de desânimo seja afastado sobre essas vidas em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Que vocês possam meditar nessa palavra, que Deus venha falar ainda mais aos vossos corações. Amém? E em nome de Jesus, eu não citarei nomes, mas que eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa noite, até aqui. Amém? Que nessa noite, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu aguardo a você na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, para que nós viemos compartilhar de mais uma quarta de guerra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E até quarta-feira que vem. Obrigado, Josildo, Cida, Silvia, nossa irmã Rosilene, nosso irmão Ivandro, nosso irmão Alexandro, a cada um de vocês. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite de descanso e até quarta-feira que vem.